Você sabia que na Bíblia existem monstros colossais, criaturas ferozes e até mesmo animais fantásticos? Então prepare-se, pois hoje falaremos de algumas dessas criaturas, desde bestas lendárias até dragões mitológicos. Número 6. A besta do Apocalipse. Tecnicamente, há duas bestas descritas no livro do Apocalipse. A primeira surge do mar e recebe grande poder do dragão maligno. Ela emerge do abismo para causar estragos no mundo. A segunda besta vem diretamente da terra e funciona como uma espécie de assistente para a primeira besta, instruindo os homens do mundo a adorá-la. Uma coisa é certa, as duas bestas mencionadas na Bíblia estão em oposição direta a Deus. São soldados do Rei das Trevas, monstros grandes e terríveis que perseguirão os santos. Influenciarão os grandes reis da terra para se preparar para a grande batalha do Armagedon. No entanto, no livro do Apocalipse, as bestas não acabam sendo tão duras. Ambas são derrotadas por Jesus e lançadas no lago de fogo. Ainda assim, o livro do Apocalipse afirma que antes de serem mortas, essas bestas atormentarão e influenciarão a humanidade. A primeira besta, que surge do mar, é terrível de se ver. Possui 7 cabeças e 10 chifres, e sobre cada chifre há uma coroa. Seu nome é Blasfêmia, e se parece com um leopardo misturado com um urso e um leão. A besta é tão feia que as pessoas não poderão deixar de admirá-la com espanto. A segunda besta, aquela que vem da terra e é chamada de falso profeta, é a mais astuta. Segundo a Bíblia, esta é a que forçará todas as pessoas a receberem a marca da besta na mão direita ou na testa, marcando-as antes do dia do juízo final. Número 5. Os fantasmas. Na versão do Novo Testamento da Bíblia, praticamente nada é dito sobre fantasmas ou espíritos de outra dimensão. No entanto, há uma referência em Mateus 14:26, exatamente quando os discípulos de Jesus testemunharam caminhando sobre as águas e pensaram que ele era um fantasma, gritando de medo. Claramente, as pessoas de 2000 anos atrás acreditavam que fantasmas caminhavam entre nós. Além disso, há outra passagem em Lucas em que Jesus diz para olharem em suas mãos e seus pés e tocá-los, pois o fantasma não tem carne e nem ossos. Isso significa que ele não é um fantasma. A linguagem antiga em inglês não é a mais clara, mas parece que Jesus em nenhum momento nega a existência de fantasmas na Bíblia. Apenas afirma que ele não é um, e isso é realmente a parte-chave. Se voltarmos ainda mais no Antigo Testamento, podemos ver a história do rei Saul. O rei estava tendo sérios problemas com os filisteus, então ele convocou o espírito do profeta Samuel para ajudá-lo. No Antigo Testamento, o espírito era escrito como surgindo do chão, e o rei Saul deitou-se no chão para falar melhor com o espírito, através da terra. O consenso aqui é que a Bíblia ensina que há de fato espíritos, assim como há anjos e demônios. Felizmente para nós, a Bíblia não diz nada sobre assombrações. Número 4. O Leviatã que cospe fogo. No livro de Jó, na Bíblia, há uma descrição longa e evidente de um dragão cuspidor de fogo. E Jó estava falando de uma besta assustadora chamada Leviatã. Ele diz que, quando o Leviatã espirra, ele emite luz. Seus olhos são vermelhos como a aurora, raios saem de sua boca, chamas de fogo brotam de sua língua e colunas de fumaça saem de suas narinas, como o vapor de uma panela fervente. Sua força é incrível, causando terror onde quer que vá, com carne tão firme que não pode ser penetrada. Alguns historiadores acreditam que o grande dragão bíblico pode ter sido inspirado pelo monstro cananeu chamado Lotan, que também se assemelhava a um dragão. Número 3. Os Néfilins. Os Néfilins são supostamente descendentes de mulheres humanas e gigantes masculinos. Essas criaturas são mencionadas no livro de Gênesis, juntamente com muitos textos não canônicos. O problema com os Néfilins é que são abordados brevemente nas escrituras oficiais. É apenas nos textos não canônicos que descrições mais detalhadas dessas criaturas gigantes e de seus pais podem ser encontradas. Por esse motivo, variam dramaticamente de um grupo religioso para outro. Alguns dizem que os Néfilins descendem de Seth, o terceiro filho de Adão, enquanto outros afirmam que são descendentes de Caim, o primeiro filho de Adão. No entanto, a teoria mais intrigante é que os Néfilins nasceram de anjos e filhas de Adão e Eva, porque é isso que o livro de Gênesis parece indicar. A Bíblia diz que quando os homens começaram a se multiplicar na terra, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram mulheres para si.
Os Néfilis, então, nasceram e se tornaram heróis antigos e homens de renome. Isso é interessante, porque parece descrever os Néfilis não como bestas terríveis ou monstros feios, mas como heróis. No entanto, quando se olha para as interpretações desse trecho da Bíblia, a maioria das pessoas diz que os Néfilis foram uma progênie corrompida, já que os anjos foram pervertidos por mulheres humanas e geraram monstros. Depois que os Néfilis começaram a andar pela terra, Deus foi forçado a inundá-la, e assim redefinir a sociedade para se livrar das abominações. Número 2. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse estão entre as criaturas mais assustadoras que a Bíblia oferece. Essas figuras aparecem no livro do Apocalipse e são descritas por João de Patmos em sua visão do fim do mundo. Deus, segurando um pergaminho selado com 7 selos, entrega o pergaminho ao Cordeiro de Deus, conhecido como Jesus Cristo. À medida que cada um dos 4 selos é aberto, um dos 4 cavaleiros é liberado. O primeiro cavaleiro vem em um cavalo branco, muitas vezes interpretado como o próprio Jesus, ou alternativamente como símbolo de conquista ou vitória. O segundo cavaleiro vem em um cavalo vermelho, trazendo guerra ao mundo. O terceiro cavaleiro vem em um cavalo preto, simbolizando fome e escassez. O quarto cavaleiro vem em um cavalo pálido, conhecido como a morte. Juntos, esses 4 cavaleiros causam estragos no mundo, trazendo conflitos, morte, fome e desolação. Número 1. O Behemoth. O Behemoth, ou Behemoth, é descrito por Jó como uma besta imensa e terrível, de tamanho insondável e força incomparável. O que é interessante é que na Bíblia, Jó parece estar familiarizado com essa criatura incontrolável e destemida. Ele a descreve como um animal herbívoro, que vive perto da água e é repleto de músculos. Ninguém pode caçar o Behemoth. Ele não pode nem mesmo ser capturado. E alguns acreditam que poderiam ser dinossauros. É importante mencionar que, no contexto da Bíblia, o Behemoth e o Leviatã, também mencionado em Jó, não desempenham um papel significativo na narrativa. Deus simplesmente destaca essas duas criaturas poderosas para ajudar Jó a lembrar seu lugar como ser humano pequeno e insignificante diante do grandioso poder divino. Esses monstros na Bíblia proporcionam uma visão fascinante das crenças presentes nos textos sagrados. Suas descrições fornecem uma janela para as interpretações e perspectivas dos antigos escritores bíblicos sobre o divino, o sobrenatural e o desconhecido. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima!